bora já começar o nosso programa de hoje, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria. Revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Se você tem alguma dúvida, você não fica com ela. Sabe o que você faz? Você pega o seu celular e manda no nosso WhatsApp 99122-2899, que é a nossa super advogada Carla Sanches, que já está por aqui e responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí de casa. Bora lá então, Carla, que nós temos várias perguntas hoje, porque assim, o pessoal, quando vocês mandam as perguntas, né? Aí eu falo assim, na semana, né? Ah, se eu não fiz a tua pergunta hoje, segura que Carla volta e eu faço na sequência. Então, tem algumas remanescentes da outra semana que eu já vou começar por elas, viu? Meu pai tem 68 anos de idade e desde janeiro, nós estamos aguardando respostas do INSS sobre a aposentadoria. E só consta que está em análise no... Aí aqui vem umas siglas, não sei o que é isso, Carla. CABRD. Nos disseram que em 40 dias teríamos respostas e até agora nada. O que fazer? É a Maristela. Então, Maristela, o que acontece? O INSS, de fato, está demorando muito, né, para fazer a análise. E isso é porque eles dizem que não há funcionários para tanto e a gente tem que entender que há alguns anos a análise do INSS ela passou a ser nacional. Patrícia, então como que funciona? A pessoa mesmo morando aqui em Cascavel, ela vai protocolar na nossa gerência executiva que é Cascavel. Então, por exemplo, mesmo a pessoa morando em Toledo, a gerência executiva é Cascavel. Cascavel vai receber esse processo e ele pode enviar para qualquer lugar do país, porque tudo agora é eletrônico. Então, às vezes, vai cair numa agência que é lá de São Paulo, que ela já tem uma demanda grande. Então, vai e demora sim. O que pode ser feito e aí você vai precisar de um advogado, é que quando passa de 6 meses de uma análise em que está só parado o benefício, né, a análise, é possível entrar com um pedido que chama mandado de segurança. Esse mandado de segurança, o que ele vai fazer? O juiz ele vai literalmente mandar o INSS analisar esse processo. Porém, por uma questão ali de acordo, né, do judiciário, é necessário esperar 6 meses. Como ela protocolou em janeiro, ainda não deu 6 meses, então tem que aguardar. Entendido. Tenho 61 anos de idade e 24 de contribuição. Gostaria de saber quando que eu posso me aposentar. É a Rita. Rita, você vai se aposentar aos 62, né? Porque, infelizmente, ela não vai alcançar os 30, né? Que daria direito ali uma aposentadoria mais rápido, né? E também ela já tem 61 anos, então vai se aposentar aos 62. Já tem tempo suficiente, porque já tem 24 anos de contribuição. Então, é só esperar a idade, fazer o protocolo e aguardar aí o benefício. Isso aí, lembrando que para fazer o protocolo, não faça antes do aniversário, hein? Segura essa emoção, Rita. Só no dia do aniversário ou um dia depois, né, doutora? Perfeito, é isso aí, Patrícia. A gente, o apressado come cru, né? Então calma, calma esse coração. Tem que fazer a idade. Então é bem isso, ou no dia do aniversário ou um dia depois. Perfeito. Sou aposentado por tempo de serviço. Contribuí por mais 10 anos trabalhando registrado. Tenho direito de renovação na aposentadoria? É o Vilmar. Vilmar, a gente chamava isso de desaposentação. Então, a pessoa ela se aposentava, ela continuava trabalhando e entrava com uma ação judicial para que esse período de cálculo também fosse incorporado na aposentadoria. Porém, em 2016, o INSS ele entrou com uma ação que subiu até o STF, dizendo que isso era inconstitucional. E, de fato, o INSS ganhou. Então, desde 2016... não se pode voltar para a pessoa que contribuiu essas contribuições. Ah, mas para onde ficou? Ficou para o sistema. O nosso sistema previdenciário, Patrícia, ele é contributivo e solidário. Então, se você mesmo aposentado continuou trabalhando, o que o sistema está dizendo? Você poderia ter te deixado, talvez você estava ocupando um lugar de alguém que poderia estar no mercado de trabalho. Então, contribuiu para o sistema. A gente sabe que é muito difícil, né, Patrícia? A gente, inclusive, no escritório faz esse levantamento aos finais dos anos, né? Que 80% e 90% das pessoas que nós aposentamos continuam trabalhando, porque só o dinheiro da aposentadoria não dá. Mas, infelizmente, não tem como resgatar esse dinheiro. Entendi. Olívio de Céu Azul agora. Ele tem 62 anos, 15 de contribuição. Trabalhou até os 25 anos como agricultor. Só não tenho como provar. Eu posso me aposentar? Se ele não tem como provar esse rural, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade por uma aposentadoria por idade.
Porém, a gente sempre brinca que não é assim, não consigo provar. Geralmente a gente pensa como prova rural, né, Patrícia, nota fiscal de venda do produto. Mas não, tem mais documentos, né? Por exemplo, nesse período que ele estava na zona rural, se ele se casou na zona rural, certidão de casamento é uma prova. Se nasceu algum filho na zona rural, também é prova. Ou ele estava com os pais, então os irmãos nasceram. Então tem uma gama aí de documentos que pode provar essa atividade rural. Procure um advogado, um especialista na área, ele vai te ajudar. Me aposentei com 50 anos por tempo de serviço e utilizei 2 anos da agricultura, mas com um salário mínimo. Nos últimos 14 anos eu paguei mais. Teria como eu recorrer desse valor? Cida. Aí a gente trata-se de revisão, né? O importante da revisão é entender que se ela se aposentou não faz mais de 10 anos, é possível verificar se cabe uma revisão. Eu acho até engraçado que ela colocou que usou 2 anos de rural, né? Muita gente acha, usei o rural, abaixou minha aposentadoria. Não, pelo contrário, o rural aumenta o seu tempo de contribuição e vai aumentar o seu período base de cálculo. Então é possível, mas tem que prestar atenção se ela não está aí dentro dos 10 anos. Tenho 56 anos de idade, 23 de carteira assinada. Tenho um sítio há 2 anos. Isso ajuda na minha aposentadoria? Mulher. Nesse caso, como ela já tem uma contribuição urbana, esse sítio ele não vai influenciar muito, porque é como a gente fala, existe uma concomitância, né, Patrícia? Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. É como se uma pessoa tivesse 2 empregos. O INSS ele não vai usar os 2 períodos para contar o seu tempo de contribuição. Ele pode somar essa contribuição, mas não vai aumentar o seu tempo de contribuição. Então, o fato de você ter sítio, nesse momento, dessa forma, como está configurado, não vai fazer diferença. Tenho 55 anos de idade e tenho MEI. Fiz tratamento de câncer e em 2024 fiz cirurgia das 2 mamas. Consigo me aposentar? Hoje eu tenho salão de beleza e por recomendação médica não posso mais fazer procedimentos que utilizam os braços. Entendi, é um caso clássico, né? Ela já até, inclusive, é bem legal quando o pessoal manda a pergunta e manda também a profissão, porque daí a gente consegue fazer uma orientação melhor. Então, ela disse que ela é cabeleireira, né, Patrícia? E o cabeleireiro precisa das mãos, ela precisa desse movimento de braço. Então, é possível, né, se há essa restrição, entrar com um pedido de, eventualmente, até uma aposentadoria, né, por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente. Tem que juntar toda essa documentação, fazer o pedido no INSS, negando, é possível fazer, sim, o pedido na Justiça. Perfeito. Boa tarde, gostaria de saber se perco a pensão por morte do meu filho, se eu me casar e se já virou aposentadoria. Tenho 65 anos. Essa é uma pergunta engraçada. Muitas pessoas que ganham pensão, elas sempre acham que essa pensão vai virar aposentadoria. Não, pensão é pensão. Se você recebe uma pensão em virtude da morte, seja do marido ou seja do filho, ela vai ser pensão sempre, vai ser o seu benefício. Com relação a casamento, a princípio não existe nenhuma negativa na lei que proíba essa mulher de casar novamente. O caso dela é um pouquinho específico, por quê? A pensão ela não foi proveniente do cônjuge, né, do marido, né, Patrícia? Foi do filho. Então, o que ela teve que comprovar lá na época? Que ela era dependente do filho. Então, se ela se casa novamente, talvez aí, eventualmente, pode levantar alguma questão, mas a princípio eu nunca vi na prática acontecer. Uma pensão ela não é cortada em virtude do casamento. Lembrando, essa pensão ela tem que vir, né, ser proveniente do INSS, diferente de uma pensão militar. As mulheres de militares, quando ganham pensão, elas não podem se casar novamente, porque delas perdem aí a sua pensão. Sou aposentada por invalidez. Meu irmão tem 65 anos e é especial, recebe o BPC. Ele mora com a minha irmã, que é cadeirante. Posso pedir a guarda dele sem perder o auxílio? Nair. Uma ótima pergunta, porque o BPC justamente ele vai analisar quem mora na casa. Então, se essa renda, você pedindo a guarda dele, se essa renda aumentar, porque ele já mora com uma irmã, né? Talvez ali no CRAS, na hora que houve a movimentação da renda, a renda dos dois não passou aí o ideal legal, né? Mas como você é aposentada por invalidez, precisa verificar. É um caso muito emblemático e eu oriento você a procurar um advogado para ele analisar as 2 rendas para ver se não vai dar problema e ele acaba perdendo aí o BPC. Sou o Nilton do Tarumã. Eu tenho 57 anos e 37 de trabalho. Tenho direito a me aposentar? Olha só, tá quase ali, passou dos 35, tá com 57 anos.
é provável que já está bem próximo, se não já está aí com o direito de se aposentar. E ainda se ele está com esses 37 sem juntar ali a verbal rural ou uma atividade especial, pode ser que seja até passando. Mas cuidado, não peça o seu benefício. Faça uma contagem, uma simulação para ver se é o momento ideal por conta da renda. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada, viu, pela participação no nosso Vitrine Revista e até uma próxima. Eu que agradeço sempre, Patrícia. E se vocês mandaram aí as perguntas, né? A Patrícia não fez a minha pergunta. Calma, que a nossa Super Juliana guarda todas as perguntas que vocês mandam pelo WhatsApp. Numa próxima vinda da doutora Carla ou do doutor André Benedetti, eles respondem tudinho pra gente. O negócio é você não ficar com a dúvida aí na sua casa. É só mandar pro nosso WhatsApp do Vitrine Revista.